Gol em final de Champions, de bicicleta, de fora da área. Cristiano se tornou uma lenda e agora você vai ver os gols mais incríveis de sua carreira. Vamos começar com esse gol na Champions League. Foi um golaço, é verdade, mas não ajudou a Juventus a ganhar o jogo, que ficou em 2-1 para o Manchester United. Mas acho que para o Cristiano Ronaldo esse foi um dos mais especiais. Olha quem estava assistindo o jogo ao vivo. Ele também sempre foi decisivo pela sua seleção. Nesse jogo contra a Armênia, Ronaldo deixou 3 gols e resolveu a partida sozinho. Foi um gol de pênalti. Essa pintura encobrindo o goleiro. E esse belo chute de fora da área. Na Arábia, Cristiano já marcou alguns golaços, como esse aqui que garantiu mais 3 pontos para o Al Nassr. Sensational. Mas um de seus gols mais importantes veio logo depois do início de sua jornada na Arábia. Um dos primeiros jogos foi contra o PSG de Neymar, Messi e Mbappé. O craque já deixou um gol de pênalti no início da partida. E depois marcou mais um. Mais um corte, agora pinta o cruzamento pro Cristiano, a cabeçada na trave! A saída do Cristiano Ronaldo! Podem não ter sido 2 gols muito bonitos, mas serviram para mostrar ao mundo que Cristiano não estava acabado. Mas um dos que com certeza ficou na história foi essa falta batida a quase 40 metros do gol. Simplesmente incrível. Esses 2 gols nem foram assim tão bonitos, mas na época tornaram Cristiano o maior artilheiro de competições europeias, feito que ele mantém até hoje. Assim que chegou no Manchester United, o jovem Cristiano Ronaldo fez esse golaço contra o Bolton. Na temporada 2005-2006, o garoto já estava mostrando pelo que veio. Na temporada seguinte, ele fez outro golaço contra o Bolton e começou a se tornar o carrasco de alguns clubes. Numa partida contra o Everton, válida pela Premier League, Cristiano marcou esse golaço. Muitos anos depois, Cristiano Ronaldo marcou esse golaço pelo Al Nassr, e esse não foi o único gol dele na partida. Na verdade, Cristiano marcou o gol de empate e o da virada, e isso com 40 anos de idade, mostrando que o craque ainda tem muita lenha para queimar. Mas um de seus gols mais especiais aconteceu pelo United, e foi seu primeiro gol contra seu ex-time. Quando enfrentou o Sporting pela Champions League, o craque marcou essa pintura de falta. E fez essa comemoração tímida que ficou marcada na história. Já no Manchester United, o primeiro gol não foi tão bonito, mas com certeza ficou marcado para o jogador. Em 2012, Cristiano passou por um momento especial. Já no Real Madrid, ele enfrentou o Manchester United na Champions League e o cara deixou sua marca contra o ex-time. E, aliás, uma pintura. Anos depois, quando voltou ao United, ele marcou esse golaço contra o Tottenham, que ajudou o time a arrancar uma vitória para cima do rival. Naquela mesma temporada, no jogo de volta, ele marcou outro golaço. O cara era realmente decisivo. Mas o seu primeiro gol inesquecível foi esse contra o Porto. Primeiro, porque era contra um rival do seu primeiro clube profissional, mas principalmente porque esse gol ganhou o prêmio Puskás daquele ano. Esse é um dos gols mais lindos do Cristiano Ronaldo. Essa cabeçada antológica entrou para a história do futebol, mas nem tanto pelo impacto que ela teve na partida, e sim pelos mais de 2,5 metros que o português alcançou. Sério, isso até virou tema de desafios de youtubers e canais de televisão. Esse golaço de falta é bem parecido. Garantiu mais 3 pontos para o Manchester United em um jogo da Premier League contra o Portsmouth.
Mas o gol de falta mais bonito do português foi esse aqui. Ele foi marcado em um amistoso contra as estrelas da Europa, mas ele foi bem mais importante que os outros que vimos até aqui. O lance rodou o mundo inteiro e até hoje é considerado um dos mais bonitos gols de falta da história. Esse gol foi um dos responsáveis por dar visibilidade ao jovem Cristiano Ronaldo. No Real Madrid, Cristiano atingiu uma marca histórica em 2011 num jogo contra o Sevilla. O meu preferido foi esse aqui. Algum tempo depois, ele quebrou outra marca histórica. Nesse jogo contra o Espanyol, que o Real Madrid ganhou de 6-0, Cristiano marcou 5. É isso aí, 5 gols na mesma partida. Algo inédito para o craque e histórico para o clube. No Manchester United, esse gol depois de uma arrancada absurda do craque foi vital na conquista da Premier League daquela temporada. E aliás, que golaço! From Edwin van der Sar. But Ronaldo's away this time. And Manchester United get their noses in front, crucially. In the 88th minute, they've taken a bit of punishment here, but they've hit back. Com certeza, o time de Madrid foi o principal na carreira do craque e seu primeiro gol lá foi de pênalti. Aliás, o primeiro de muitos. E falando em primeiras vezes, nesse jogo contra o Mallorca, ele conseguiu algo que se acostumaria a fazer no Real Madrid. Mas Cristiano fez esse primeiro gol encobrindo o goleiro. Depois esse outro belo gol no meio da defesa. E encerrou seu primeiro hat-trick com essa pintura. E claro, esses 3 gols garantiram a vitória do Real Madrid. Quando chegou na Juventus, os torcedores esperavam coisas grandes, então a pressão pelo primeiro gol era enorme, e o gol saiu cedo. Não foi dos mais bonitos, mas os torcedores da Juventus nunca vão se esquecer do momento em que o melhor jogador do mundo marcou seu primeiro gol no clube. No mesmo jogo ele marcou mais um, e esse sim foi bem bonito. Agora, esse não foi só um dos gols mais bonitos do Cristiano Ronaldo, como também um dos mais importantes. Portugal estava perdendo o jogo contra a Hungria na Eurocopa de 2016, quando o português fez essa pintura. Mas isso não foi suficiente porque a Hungria marcou outro gol, e mais uma vez, Cristiano Ronaldo apareceu para empatar a partida. E nessa mesma Euro, Cristiano fez algo ainda mais impactante. A semifinal foi contra o país de Gales, e a partida seria bem difícil se Cristiano não tivesse inspirado naquela noite. Primeiro ele fez esse belo gol de cabeça, e depois deu uma assistência para colocar Portugal na final da Eurocopa. Mas os gols contra o Barcelona têm um peso especial. Afinal, eles não eram só os maiores adversários do time de Ronaldo, como também seu maior rival estava lá. Agora imagina só a cara do Messi vendo Cristiano marcando esse golaço em pleno El Clásico. Em um jogo da Liga das Nações, Cristiano fez o que a maioria dos atacantes nem chegou perto. Esse foi o gol de número 900 do craque. Você acha que ele vai chegar nos 1000 gols? Cristiano gostava de marcar contra o Atlético de Madrid. Na Champions de 2016-2017, o craque meteu 3 gols contra o rival nas semifinais, incluindo esse golaço. Esse gol tem estilo. Gol de cabeça contra o Ajax numa quarta de final de Champions League. No jogo de volta ele marcou mais um de cabeça, mas no fim a Juve acabou sendo eliminada. Em outro jogo da Champions, o Robozão marcou esse golaço contra a Roma. Em 2013, Real Madrid ganhou esse jogo de 6-1 e Cristiano foi quem fechou a conta com um dos gols mais bonitos da sua carreira. Tá certo que o jogo já estava resolvido, mas mesmo assim o gol ficou na história. Cristiano nunca vai se esquecer desse jogo contra a Espanha na Copa do Mundo de 2018. O cara fez um hat-trick com direito a um golaço de falta, que salvou Portugal de uma derrota logo na fase de grupos. Mas infelizmente os gols não foram suficientes para dar a vitória à sua seleção. Outro momento épico do craque foi quando ele se vingou do José Mourinho. Ele mencionou numa entrevista que o Ronaldo Nazário era o verdadeiro Ronaldo, claramente alfinetando Cristiano. Ronaldo, not this one. The real one, the Brazilian. E o craque fez questão de mostrar para ele quem era o verdadeiro Ronaldo. Quando o Real Madrid enfrentou o Chelsea de Mourinho, ele primeiro marcou esse golaço de falta.
e depois fez esse belo gol de cabeça. Com certeza, Mourinho nunca mais vai se esquecer desse Ronaldo. Em 2015, quem sofreu com Cristiano foi o Sevilla. Os dois times espanhóis se enfrentaram pela Supercopa Europeia e os 2 gols do português simplesmente resolveram a partida. Um dos gols foi essa bomba absurda que o goleiro até tentou, mas não conseguiu segurar. Nesse dia, Ibrahimovic conheceu quem é Cristiano Ronaldo. Quem vencesse levaria sua seleção para a Copa do Mundo. E Ibrahimovic fez 2 gols que colocaram a Suécia na frente. Mas Cristiano mostrou quem manda, fazendo um hat-trick sensacional, deixando o placar em 3-2 e eliminando a seleção de Ibra. Falando em hat-trick, vamos para 3 gols mais importantes da carreira do Robozão. L'uomo ne ha 2, cross bello per Ronaldo di testa, paradissima, poi ancora Ronaldo! Ele simplesmente eliminou o Atlético de Madrid com essa virada histórica. Só existe um hat-trick mais impressionante que esse. Em 2016, Real Madrid perdeu para o Wolfsburg por 2-0 na Alemanha, nas quartas de final da Champions. E no jogo de volta, Cristiano fez o impossível. 3 gols com direito a esse golaço de falta. Uma noite perfeita do português, salvando o Real Madrid que no fim ganharia aquela Champions League. Mas essa não foi a única quarta de final de Champions que Cristiano Ronaldo decidiu. Na Champions de 2016-2017, ele marcou outro hat-trick histórico. Ele já tinha deixado o primeiro gol durante o tempo normal, mas o jogo foi para prorrogação e o português fez mais 2 que eliminaram o Bayern e colocaram o Real em mais uma semi. Vamos começar a falar dos jogos mais importantes da carreira do craque. Em 2008, Cristiano disputou uma primeira final de Champions League e o cara já deixou esse belo gol de cabeça. O Manchester acabou levantando a taça nos pênaltis. Falando em finais de Champions League, Cristiano marcou esse golaço contra a Juventus na final de 2017. Um pouco mais pra frente, ele deixou esse outro gol aqui. No fim, o Real venceu o jogo por 4-1. Em primeiro lugar, não tinha como ser diferente. Esse gol de bicicleta é simplesmente sensacional. O mais bonito da história da Champions e da carreira do português.